Fernando Lázaro podia ter continuado. Ele perdeu o jogo para a Argentina Júnior, podia seguir. O time tinha um caminho, ainda que dependesse muito do Renato Augusto, e tinha perdido o Renato Augusto machucado. Aí você tem condição de ir num técnico tipo Thiago Carpini. Estou citando aqui porque foi o técnico vice-campeão paulista pelo Água Santa e que pegou o Juventude a 9 rodadas e perdeu 2 jogos de 9, ganhou 7. O Thiago Carpini está pronto para o Corinthians? Seria uma aposta. O Corinthians que demitiu o Silvinho e Fernando Lázaro pode buscar o Thiago Carpini? Não pode. Porque você queimou 2 ideias. Como é que você vai dizer assim, agora eu vou no mercado apostar que esse aqui vai ser um próximo futuro grande técnico do Brasil? Por isso que o Corinthians foi no Luxemburgo. Então, não dá para ver esse crescimento, ainda que o Corinthians tenha 2 vitórias nos últimos 5 jogos e o Palmeiras tenha 1 nos últimos 5 jogos, mas o Corinthians é um time que oscila demais. E oscila porque está botando um moleque para jogar. Aí você tem Moscardo, Juan Oliveira, o Watson já é mais experiente, você, o Wesley entrando de vez em quando. É difícil você conseguir regularidade nesse cenário. Aí você demite e começa tudo de novo. E a minha impressão é que o caminho certo não é demitir nesse momento. Mas eu não tenho certeza, porque a gente não está vendo onde é que está a saída desse túnel. Antes de eu jogar a bola para o Samir, eu quero até aproveitar porque eu mencionei dos números e vou confiar nos cálculos do nosso colega Rodrigo Vessoni, que faz cobertura segmentada no Corinthians no site Meu Timão. Ele trouxe os números aqui do Luxemburgo. 17 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, 13 gols pró, 19 gols contra, menos 6 de saldo, 31,37% de aproveitamento dos pontos, 31% de aproveitamento dos pontos para um time do tamanho do Corinthians, Samir. Não há crescimento, e sempre quando a gente for discutir o Corinthians, a gente vai ter que lembrar que o principal culpado, claro, não é o Vanderlei, como o PVC citou, né? A diretoria erra desde o início, não acertou em nada com o treinador, porque o único acerto era o Vitor Pereira, depois errou na condução da renovação contratual. Agora, falando do trabalho direto do Vanderlei, é um trabalho taticamente muito pobre mesmo, porque o Corinthians joga somente no 4-1-4-1. Ontem mesmo ele mudou as peças durante o jogo, mas o esquema era o mesmo. Eu acho que as muitas finalizações se deram também por conta até da fragilidade técnica do América Mineiro e também por conta do resultado, né? O Corinthians perdia o jogo, o América deu uma recuada e deu a bola para o Corinthians começou a chutar, e o Roger Guedes exagerando, né, na questão de chutes, porque muitos chutes do Roger Guedes ontem, que as pessoas comemoram, né? O Roger Guedes, pelo menos ele chuta no gol, só que muitos chutes que ele deu no gol, ele poderia ter tocado. O Corinthians, coletivamente, é um fracasso. Ninguém toca a bola para ninguém. Ontem teve um lance que, até printaram isso nas redes sociais, o Matheus Araújo tinha 3 jogadores dentro da área para tocar, livres, ele quis finalizar. Então, todo mundo agora se dá no direito de sair finalizando e fazendo o seu jogo. O Roger Guedes joga totalmente para ele. Teve um lance que o Yuri Alberto também recebeu na área e finalizou, dá até para entender como centroavante, na única oportunidade que ele teve, ele tinha que finalizar mesmo, mas o Roger Guedes esperneou do outro lado porque não tocou a bola para ele. E teve um lance também no final do jogo, logo após uma bola que o Roger Guedes acerta na trave, que foi um dos maiores absurdos. Ele pega a bola quase na entrada da pequena área e ele chuta cruzado, quando o jogador parece que não chutou nem cruzou, de canhota. O Yuri Alberto estava sozinho na entrada da pequena área, era só ele tocar, mas ele não quis tocar. Então o Corinthians, coletivamente, é um fracasso. Você não vê triangulação, você só tem um 4-1-4-1 bem pobre, o Fagner não passa do meio campo. Aí muita gente fala assim, mas a culpa não é do Vanderlei, ele já deu aquela desculpa que esse time, esse elenco não dá para marcar pressão. Aí a gente vai falar das linhas lá de trás que não sobem, mas é problema dele. Quem escala o Gil todo jogo? O Gil não tem condição nenhuma de ser titular do Corinthians há muito tempo. E vai falar assim, mas não tem outro. Tem sim, tem um jogador de seleção. O Bruno Mendes é seleção uruguaia. Por que o Bruno Mendes não joga? E o Vanderlei,
Ele coloca os garotos, mas aqueles líderes do elenco, aqueles veteranos, estão sempre jogando. Ninguém tem coragem de mexer nesses atletas que, na verdade, é o grande problema do Corinthians. Fábio Santos. O Fábio Santos, o Corinthians não tem jogada de triangulação. Por quê? O Roger Guedes está lá na frente. O Fábio Santos, quando consegue subir, dá para perceber que ele faz tanto esforço para subir, porque ele já está defendendo lá atrás. Quando ele vai dar um cruzamento, ele não tem força. Nenhuma bola do Fábio Santos, nenhum cruzamento dele é um cruzamento pelo alto, porque ele não consegue. E do lado direito, o Fagner não passa do meio campo. E aí o Corinthians tem o Adson, que só corta para dentro, todas para dentro. Às vezes ele está livre, ele tem um corredor livre, né? Ele não tem o pé direito por nada, né? Ele tem um corredor livre, às vezes ele procura, ele bate na marcação, porque ele quer cortar todas para dentro, porque ele é viciado nessa jogada. E ele corta todas para dentro, mas não tem o lateral para fazer o famoso overlap. Então, assim, o Corinthians não tem jogada nenhuma, não tem triangulação, não tem laterais que passam, e muito porque, né, os veteranos que estão aí há muito tempo, que já eram para ser trocados. Que é a acusação ao Lázaro, né? A acusação que se faz ao Fernando Lázaro é que ele não conseguiu mexer no vespeiro, ou seja, que ele não conseguiu diminuir o nível de conforto dos jogadores veteranos lá no CT Joaquim Grava. O Lázaro, eu acho que é um técnico que pode ter futuro, só que não é nesse momento no Corinthians, né? Porque ele já saiu do Corinthians como técnico e ficou como auxiliar técnico. Uma história que aconteceu 2 vezes no Corinthians, né? 2 com sucesso naquele momento. O Oswaldo assumiu o lugar do Luxemburgo em 99. Era Oswaldinho, se comportava como Oswaldinho. O time hoje, não sei, foi mais ou menos. Aí trouxeram o Evaristo para o lugar dele, o Evaristo não durou. Quando o Evaristo saiu, voltou Oswaldo de Oliveira, estufou o peito e falou: meu nome é Oswaldo de Oliveira, eu sou técnico do Corinthians. E aí foi campeão brasileiro e mundial. E o Carille foi muito parecido, só que o Evaristo do Oswaldo foi o Oswaldo para o Carille, né? Porque o Carille assumiu como efetivo, não conseguiu se colocar como técnico, veio o Oswaldo de Oliveira de volta, não sustentou naquela passagem em 2016, e aí voltou o Fábio Carille, dizendo: sou o Fábio Carille, técnico do Corinthians, e foi campeão paulista e brasileiro. Não acho que é a situação do Fernando Lázaro nesse momento. Aqui no chat opinaram, inclusive, sobre o nome do Fernando Lázaro, o Reginaldo Oliveira falando que não acha que não dava para ele continuar realmente no Corinthians. Outras pessoas também opinaram. O Nino Moraes também deu a opinião dele sobre o Fernando Lázaro, além do Fernando Rodrigues Borges, Corinthians, que a gente já falou aqui no de primeiro, mas não custa lembrar, teve 4 treinadores nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, e isso talvez ajude a explicar, Rodrigo, essa posição na tabela que a gente vê o Corinthians agora, 16º colocado com 12 pontos, um apenas à frente do Goiás no Z4. Eu estava vendo o Samir falando, eu estava lembrando que o Campeonato Brasileiro, há um tempo atrás, quando tinha menos dinheiro, e hoje ele tem mais dinheiro, é bom a gente ressaltar, de um processo de uns 10 anos para os times têm mais dinheiro, ele era sempre aquele campeonato do garotos e veteranos, né? Os times eram montados assim, e o time do Corinthians é montado assim, quer dizer, ele tem umas exceções de jogadores ali que são na idade que você efetivamente tem uma produção maior, como é o caso do Roger Guedes, o caso do Yuri Alberto, o caso dos dois, o Fausto Vera, o Matias Rojas, né, que agora está chegando. Enfim, tem alguns jogadores, mas a base do elenco são jogadores jovens que têm um potencial e uns jogadores muito veteranos, que era como se montava antigamente. Só que você olha os outros times, não é mais assim que são feitos os elencos, né? Os elencos do Flamengo, do Palmeiras, são elencos que tem muito jogador ali já com experiência, mas ainda fisicamente bem para poder correr. Então, o time tem um problema aí nesse sentido, né? Porque fica muito desequilibrado. Acho até que o Luxemburgo, em geral, tem esse mérito de lançar garotos, como ele também teve no Palmeiras, mas o problema é que ele não sabe utilizar os garotos, né? Ele põe os garotos, eles revelam potencial, mas aí coletivamente o time não existe, os garotos começam a se perder ali dentro do esquema. Então, acho que uma coisa acaba anulando a outra. Enquanto o Fernando Lázaro, por exemplo, que não tinha coragem de enfrentar os veteranos, talvez, o Samir pode falar melhor, mas de tirá-los, ele talvez pudesse ter aproveitado melhor esses garotos de uma forma que eles rendessem melhor.